Bom, boa noite a todos. Então, vamos retomar nosso curso de doutrina, o É Razoável Crer. E hoje, então, nós vamos para a nossa terceira aula. E eu coloquei aqui para vocês uma bibliografia da aula, né? Essa bibliografia específica da aula. Então, só para explicar para vocês, então, a gente hoje deve abordar os pontos, né, os temas que estão no Catecismo da Igreja Católica, que é esse livrinho daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Porque eu não consigo ver o que a câmera filma. Imagino que sim, né? O Catecismo da Igreja Católica, que até deixa eu fazer uma rápida observação aqui, né? No slide do Daniel, né, que foi feito pelo João Nara e tal, né? Ele abrevia o catecismo como CDC, né? Não, é CCE, desculpe, CCE, porque é em latim, né? É em latim. Eu coloquei aqui a abreviação em português, né? Mas esse 6C realmente é complicado, porque às vezes confunde, para quem usa o latim, confunde com Código de Direito Canônico, né? Porque é Codex Iuris Canonici, né? Que é o Código de Direito Canônico. Então, 6C, às vezes, pode ser que seja o Código de Direito Canônico. No caso aqui, não tem como confundir, não, porque quando está assim é catecismo. Quando é Código de Direito Canônico, tem a palavra can, né? O cânon, né? Que indica o dispositivo e tal. Enfim, só uma leve observação em nota de rodapé da nota de rodapé, né? Compêndio, quem usa o compêndio, que prefere ler o compêndio, que digamos assim, uma versão resumida, né, do catecismo, que é excelente, né, foi publicada bem no iniciozinho ali do pontificado do Bento XVI, que é esse livrinho aqui, né? Essa minha edição aqui é já meio antiga. Eu não sei se tem mais essa edição pequena, essa edição de bolso, eu acho que não tem mais, mas enfim, né? Mas tem aí para vender em qualquer livraria, né, decente. E a Bíblia, né, claro, qualquer católica, qualquer Bíblia que seja católica, eu coloco aqui, quando eu coloco citação, eu uso a tradução da CNBB, porque é o que é utilizada na liturgia e tal, só por isso mesmo, né? Mas existem outras traduções católicas que são igualmente boas, né? E o Fé Explicada, que é esse livro aqui, que é um livro muito bom, serve até como bibliografia complementar do nosso curso, né? E aí a matéria que a gente vai tratar hoje está no capítulo 3. Né? Bom, como eu falei para vocês, eu vou ter que alternar aqui de vez em quando, porque as pessoas estão chegando. Então, vamos lá. Pronto. Então, é isso. Né? Hoje, então, a nossa aula é sobre a Santíssima Trindade. Então, vamos começá-la. Bom, a Santíssima Trindade, ela é, digamos assim, ela é o mistério central da fé cristã, e ela é, digamos assim, um daqueles pontos, um daqueles temas nucleares da fé católica. Então, conhecer e professar a verdade da Trindade, da Santíssima Trindade, digamos assim, o mínimo para se afirmar enquanto cristão, mais do que católico, né? Enquanto cristão. Tá? Então, o mistério da Santíssima Trindade, como iremos ver, é o centro da fé cristã. É o grande divisor, né? É o grande, digamos assim, requisito básico para alguém se denominar católico. Logicamente, assim como a encarnação do Verbo e também o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do mesmo Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mais uma vez, deixa eu fazer aqui colocar o pessoal. Daqui a pouco acaba, né? Daqui a pouco, acho que quem tiver que chegar já chegou. Enfim. E a Santíssima Trindade, a invocação das pessoas divinas, das três pessoas divinas, ela é algo que está presente, enfim, a todo momento da vida cristã. Então, quando começamos aí, sei lá, uma oração, enfim, sei lá, um grupo de oração vai fazer, né, alguma coisa assim, ou a oração do terço e tudo mais, né? Então, invocar as pessoas da Trindade é algo que, enfim, é altamente difundido, digamos assim, né? E nas ações litúrgicas, nas diversas ações litúrgicas da Igreja,
sempre se começa, evidentemente, com a invocação das pessoas da Trindade Santa, né? Enfim, normalmente com o sinal da cruz e tudo mais, né? Enfim. E mais do que isso, no batismo, ao sermos batizados, e o batismo é a porta da igreja, iremos naturalmente falar mais a fundo sobre o sacramento do batismo daqui a algumas semanas, mas eu já adianto, né, o batismo, que é a porta de entrada da igreja, que é o sacramento pelo qual nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos membros dessa família divina, dessa família de Deus, nos tornamos filhos adotivos de Deus, né? O batismo cristão, ele necessariamente deve ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é uma norma de direito divino até, porque inclusive consta do próprio Evangelho, né? O próprio Evangelho, Jesus no Evangelho dá essa diretriz, e isso evidentemente a liturgia professada, a liturgia promovida pela Igreja, que, enfim, em fiel cumprimento aos ditames de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim o faz. Tá? Agora, toda a vida de Jesus, ela foi a revelação do mistério da Trindade. Então, desde a encarnação, desde a embaixada do anjo a Nossa Senhora, do anúncio de que o Verbo iria se fazer carne e como diz São João, né, habitar entre nós, toda a vida de Jesus ela foi a revelação do mistério da Trindade. Foi a revelação do mistério da Trindade. Então, toda a vida de Cristo é uma vida trinitária. Então, temos inúmeros episódios em que isso fica mais que evidente, em que há indícios claríssimos da verdade da Trindade. Então, por exemplo, aquele episódio em que Cristo se perde, e aí quando ele é encontrado pelos seus pais, e ele diz, né, eu estava na casa do meu pai, não sei o que, enfim. Né, então, dali, já dando a indicar que há uma pessoa, ele né, enfim, que ele é uma pessoa divina, distinta da pessoa do pai, enfim. Tá? Agora, desses episódios da vida de Cristo, nós podemos, digamos assim, pensar alguns que mais claramente, mais evidentemente, dão testemunho, dão respaldo à verdade da Trindade. Deixa eu colocar mais uma pessoa para dentro aqui, só um instante. E alguns episódios em particular, então eu mencionei aqui na nossa tela alguns, né? Há outros, mas sobretudo estes, que são o episódio do batismo do Senhor, batismo de Jesus Cristo, nas águas do Rio Jordão, feito por São João Batista, e podemos recordar, né, que naquele episódio há uma epifania da Trindade, né, uma manifestação da Trindade, né, portanto, uma teofania, né, como os puristas vão preferir, né, que é exatamente aquela, né, aquela imagem, né? Então abre-se o céu, desce uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e temos ali evidentemente a segunda pessoa, que é o Verbo, é o próprio Senhor, e ouve-se a voz do Pai, né? Este o meu filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu agrado, enfim, né? Aí as traduções variam um pouco, enfim, não vem ao caso. Depois essa manifestação da Trindade, ela tem um paralelo no episódio da Transfiguração, que é uma manifestação até muito semelhante, né? Enfim, da mesma forma também temos ali a voz do Pai, e aí também o descenso, né? Não de uma pomba, mas de uma nuvem, né? Enfim, uma nuvem que envolve a pessoa de Cristo, e a mesma voz do Pai também, enfim, indicando que aquele é o Filho, que aquele é a segunda pessoa, aquele homem, né, é a segunda pessoa da Trindade. Tá? E também no envio dos discípulos, já ao final, já após o episódio da ressurreição e tal, Cristo envia os discípulos e os manda batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então,
além de outros episódios, mas sobretudo estes em particular, né? Eu lembro, inclusive, que desses 3 episódios, 2 foram recentemente alçados à categoria de mistérios do Rosário, né? Claro, quando eu digo recentemente, é porque em história da Igreja, enfim, se tem menos de 200 anos, é recentemente, né? Enfim, então foi aqui, foi outro dia, né? No pontificado de João Paulo II, houve uma reforma do terço, e aí houve a inclusão, vocês vão lembrar disso, né? Houve a inclusão do grupo dos mistérios luminosos, né? E o batismo, que é o primeiro mistério, e a transfiguração, que é o quarto, né, estão no grupo dos mistérios luminosos. Então, hoje em dia, até ao rezarmos o terço, nós contemplamos esses episódios, nós meditamos sobre esses episódios, e, claro, né, todos somos chamados, sobretudo no mês de maio, a meditar a oração do terço, né, inclusive os mistérios luminosos. Tá? Bom, enfim, é isso. Mas, além disso, há indícios no Antigo Testamento. Claro, veja bem, a revelação da Trindade, ela se dá no Novo Testamento. Ela se dá no Novo Testamento. Então, não há propriamente a revelação da verdade da Trindade no Antigo Testamento. Mas há indícios. Há indícios. Então, uma vez que nós lemos o Antigo Testamento com a chave de leitura do Novo Testamento, isso até, não me lembro se o Gustavo acho que falou disso, acho que o Daniel também, possivelmente, né? Mas, enfim, eu repito aqui, aproveito a ocasião para repetir, né? A chave de leitura de toda a Escritura é a pessoa de Cristo, é a revelação, é o Evangelho, né? Então, ao lermos o Antigo Testamento com a chave de leitura que nos é dada pelo Evangelho, então nós hoje podemos, evidentemente, observar que há como que indícios da verdade da Trindade já no Antigo Testamento. E eu dou alguns exemplos aqui. Já na narrativa da criação, já no início do Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, já ali no capítulo 1, né, capítulo 1, versículo, dou até aqui o endereço completo, né, capítulo 1, versículo 26, né, capítulo 1, versículo 26. Então, ali, ao criar o homem, usado um plural, né, então façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, mais ou menos assim o texto sagrado. E alguns autores identificam nesse plural, nesse uso da primeira pessoa do plural, como um indício dessa pluralidade de pessoas divinas. Claro que isso é discutível, porque há outros autores que reconhecem que o uso do plural ele também pode ser, digamos assim, o chamado plural majestático, né? Então, assim, que é uma coisa que até nós, né, os homens, usam. Então, né, os reis, os monarcas, né, enfim, quando eles vão promulgar algum decreto, alguma coisa assim, às vezes é utilizado o plural, né, nós, né, então o próprio Papa, né, o Papa, quando vai proclamar um dogma de forma solene, ele usa o plural, né, nós, com a autoridade de Pedro e Paulo, nananã, dos apóstolos e tal. E veja bem, né, é o Papa que está promulgando, não são 2, 3 papas, né, é o Papa, é aquele Papa reinante, é uma única pessoa, né, mas mesmo assim ele usa o plural. Então, enfim, esse exemplo é discutível, mas alguns mencionam, né? Um outro exemplo do Antigo Testamento, esse particularmente mais, né, célebre até, é o episódio do chamado Carvalho de Mambré, que está ali também no livro do Gênesis, né, mas mais adiante, já no capítulo 18, se eu não me engano, 14, capítulo 18, eu acho. Peraí, deixa eu botar mais alguém aqui para dentro. Pronto. No capítulo 18 do Gênesis, então tem o episódio do Carvalho de Mambré. Abraão morava ali, né, próximo ao Carvalho de Mambré, e ele é visitado por 3 figuras humanas, né, três pessoas. E é interessante, porque em dado momento o texto sagrado se refere no singular, né, e tal, e dá-se a entender que é Deus que o visita, enfim, né?
e aí, enfim, Abraão vai lá, né, pede para Sara fazer um pão, cozinhar, fazer comida e tal, né, aquela coisa assim, né, recebê-los bem e tudo mais. Então, esse episódio, inclusive, é um episódio tão. Um episódio do Antigo Testamento tão, digamos assim, indicativo da verdade da Trindade, que até a representação iconográfica mais célebre, mais conhecida da Trindade é inspirada nesse trecho da Sagrada Escritura, que é do Antigo Testamento, que é o chamado ícone da Trindade, né? Que foi feito, né, pelo pintor russo, Rublev, ou Rublov, né, Andrei Rublev, ou Rublov, não sei como é que fala, quem conhece russo depois me conta, né? Mas eu acho até que eu tenho aqui, só para mostrar para vocês mesmo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho a imagem para vocês. Deixa eu abrir aqui. Só para mostrar rapidamente aqui. Cadê? Porque é muito interessante essa imagem. Realmente é muito interessante. Eu encontrei aqui, vou botar aqui na tela para vocês, só para vocês verem. Tá vendo aí? Deixa eu ver se dá para aumentar. Não sei como é que faz para aumentar aqui. Estão vendo aí? Então, né? Então, tá vendo? Então, é a famosa ícone da Trindade de Rublev, né? É realmente um ícone belíssimo, um ícone muito bonito, e, digamos assim, representa esse trecho da Sagrada Escritura que está lá no Gênesis, né? Enfim, claro, aí, enfim, mereceria aqui toda uma explicação do ícone e tal, que evidentemente nós não temos tempo agora, né? Daria para dar uma aula sobre o ícone de Rublev. O ícone de Rublev enfim, aliás, como os ícones costumam ser, né? Cheio de simbolismos e tal, né? Enfim, então vou fechar aqui, vamos voltar ao nosso slide. Pronto, voltamos aqui. Bom, é isso. Aí um último episódio, um último trecho do Antigo Testamento também, que eu particularmente gosto muito, até porque esse trecho é mencionado por Cristo, né? É mencionado pelo Senhor, então acho que merece aí uma alusão feita aqui por nós, né? Que é o Salmo 109, né? 109 ou 110, aí depende aí da Bíblia de vocês, né? Mas Salmo 109 ou 110, né? Que diz lá, né? Como é que é? Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito, né? Até que eu ponha os inimigos teus como os cabelos debaixo, enfim. Aí prossegue, né? Esse salmo é importante. Esse salmo, inclusive, fala também de, né, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, então é um salmo importante, né? Mas essa abertura, né, esse primeiro versículo, palavra do Senhor ao meu Senhor, então é interessante. Então, alguns identificam nesse salmo também isso, né? Quer dizer, as pessoas divinas, né? Porque o termo Senhor, ele é o hebreu, né? O judeu, no hebraico, a palavra Senhor é uma palavra reservada a Deus, né? Enfim. Então, há alguns autores que identificam nesse Salmo 109 ou 110, e nesse primeiro versículo, já também uma alusão à Trindade, tá bom? Então, há alguns indícios no Antigo Testamento, mas, evidentemente, a revelação, a plena revelação do mistério da Trindade se dará com com a verdade, com o Evangelho, tá bom? Então, isso é uma coisa também importante da gente pontuar aqui. Tá? Com a encarnação do Verbo, com a vinda de Cristo, Deus ele revela a sua natureza, ele revela, digamos assim, detalhes da sua natureza, né? Revela a Trindade, mas mais do que isso, né? Ele entrega a sua intimidade, ele se abre, ele deixa que essa intimidade seja acessível ao ser humano, tá? Porque, veja bem,
A verdade da Trindade, a intimidade de Deus, a natureza trina de Deus, a verdade de que há três pessoas divinas, ela não é acessível pela pura razão humana. Né? Como vimos nas aulas anteriores, sobretudo na primeira, a filosofia grega, a razão humana, ainda que sem o uso, sem auxílio, digamos assim, da revelação, ela foi capaz de intuir a existência e a unidade de Deus. Então, nos escritos, por exemplo, de Aristóteles, veja, Aristóteles, de alguma forma, já intui que há Deus, que há um Deus, e esse Deus é uno. Esse Deus, ele necessariamente é uno. Tá? Porque, enfim, e aí todos aqueles argumentos que o Daniel nos trouxe há 2 semanas atrás. Mas a Trindade, a verdade da Trindade, que há três pessoas coexistentes, coeternas, enfim, isso somente com a revelação. Isso somente só é acessível à mente humana graças à revelação. Tá bom? E aí agora, né, nessa segunda tela, a gente vai tentar aqui entender, claro, com limitações, evidentemente, mais ou menos esse mecanismo, né, como se dá a intimidade de Deus, como se dá essa natureza trina, como se dá as relações dentro de Deus entre as pessoas divinas. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, dentro de Deus, digamos assim, para dentro de Deus, daí até o termo latino, que eu até coloquei na tela para vocês terem, né, o ad intra, né? Então, para dentro de Deus, né, as ações internas a Deus, que são aquelas ações imanentes a Deus, ou seja, que permanecem dentro de Deus, elas são, sobretudo, duas. Tá? Então, temos ali duas ações ou processões. Tá? Vamos usar o termo processões, que é o termo mais adequado. Então, há duas processões internas a Deus, ad intra. Tá bom? Eu tenho um amigo meu que briga muito comigo com esse cara, você escreve coisa maravilhosa e não publica. É porque eu estou sempre corrigindo e falando, cara, para, você é daquele... Opa, eu acho que vazou um áudio aí. Eu vou usar meu poder aqui de silenciar. Eu acho que não era, eu achei que era uma pergunta. Vamos lá. Pronto, voltando aqui. Então, retomando aqui, né? Então, temos essas processões internas, né? Imanentes, tá bom? Então, veja bem, vamos tentar entender. Aqui eu reconheço que é necessário um certo esforço aqui, mas a gente vai conseguir. A gente junto aqui vai conseguir, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente pode, claro, se valer de uma analogia, que é a analogia do próprio ser humano. Então, vamos olhar para o próprio homem, né, já que o homem é feito à imagem de Deus, né? Então, ainda que imperfeitamente, vamos usar o homem para fazer aqui uma analogia. Então, podemos dizer que o homem, né, o ser humano, qualquer ser humano, ele de alguma forma, ele se conhece, tá bom? Então, ele forma uma ideia de si próprio e, veja, essa ideia, ela não se externaliza, ela permanece dentro de si. Então, você, qualquer um que estiver aí, né, nós fazemos uma ideia, nós nos conhecemos, né? Então, portanto, construímos um conceito de nós mesmos, construímos uma ideia de nós mesmos, e essa ideia permanece dentro de nós mesmos. Tá? No caso do homem, essa ideia é sempre imperfeita. Então, nós nunca temos uma ideia perfeita de nós mesmos. Então, ou nós, digamos assim, pecamos por ignorância, né, porque não nos conhecemos plenamente, ou nós talvez até exageremos um pouco na dose e cheguemos até um pouco à soberba, né? Então, talvez nós façamos aí uma ideia superior de nós mesmos, isso varia ao longo da vida, ao longo dos momentos da vida e tudo mais, enfim, né? Não vem aqui ao caso, tá?
Mas o importante aqui, para a nossa reflexão, é entender que essa ideia, essa imagem que nós construímos de nós mesmos, ela permanece dentro de nós, tá bom? Além disso, nós, de alguma forma, nós nos queremos, nós nos amamos, ainda que mais ou menos, tá? Ainda que haja pessoas que talvez em grau maior, em grau menor, enfim. Mas, de alguma forma, nós nos queremos, digamos assim, nós nos amamos. Tá? O termo adequado é esse mesmo, né? Nós nos amamos. E esse amor também, esse amor, né, próprio, né, esse amor feito em direção a nós mesmos, ele permanece dentro de nós, ele não se externaliza, né? É um amor próprio, tá bom? Então, é isso. Então, usando isso, né, vamos aplicar isso a Deus, vamos aplicar isso de alguma forma a Deus. Evidentemente, em Deus, isso se dará de forma perfeita. Então, da mesma forma como nós nos conhecemos, Deus também se conhece. Deus também se conhece. Então, Deus forma uma imagem de si próprio. Só que, veja bem, a imagem que Deus faz de si próprio, ela é perfeita. Ela não é imperfeita como a que nós fazemos, né? Ela é perfeita. Então, a imagem que Deus faz de si próprio, o conhecimento, o autoconhecimento de Deus, é também uma pessoa divina. É também uma pessoa divina. Tá? É o que nós chamamos em teologia, né? Ou melhor, nós não, né? Os teólogos chamam de processão intelectiva. Tá? Eu coloquei aí os termos, é só para vocês, evidentemente, vocês terem isso, né? Futuramente, se vocês quiserem consultar e tal, né? Vai estar aí na gravação, né? Se vocês quiserem depois pesquisar, se aprofundarem e tal, enfim, né? E aí por isso que eu coloquei. Mas é portanto, chamada processão intelectiva, que é a geração do filho. É a geração do filho, da pessoa do filho. Agora, Deus também se ama, a chamada processão volitiva, né, de vontade, de querer, né, de bem-querer, no caso, né, de amar. Deus se ama. E Deus ama aquela outra pessoa, e aquela outra pessoa gerada também ama o Pai. Então, desse amor, que também é, digamos assim, num grau de perfeição, evidentemente não alcançável por nós seres humanos, esse amor, ele também é uma pessoa, ele também é uma pessoa divina, é o Espírito Santo, é a chamada processão do Espírito Santo, também chamada, aí eu nem coloquei, eu percebo aí agora que eu esqueci de colocar, mas é também chamada de expiração, tá bom? Então, outro termo para a chamada processão volitiva, que é a processão do Espírito Santo, é expiração. Então, talvez aí nos textos teológicos, talvez vocês se deparem com esse termo, tá? Expiração do Espírito Santo. Nada mais é do que essa chamada processão volitiva, tá bom? Então, isso são as, digamos assim, as relações divinas ad intra, né? As relações internas a Deus, as relações internas a Deus, tá bom? A criação, por outro lado, a criação, ela é uma ação divina ad extra, ou seja, para fora de Deus, né? Transeunte, não é imanente, é transeunte, né? Ela vai para fora de Deus, ela não permanece em Deus, tá bom? E assim também como nós, né? Nós aqui, quando nós fazemos alguma coisa, né? Voltando àquela analogia com o ser humano, quando nós fazemos alguma coisa, essa coisa que nós fazemos, que é resultado da nossa ação criativa, enfim, né? Ela passa a ter uma existência autônoma, né? Enfim, sei lá, por exemplo, esses slides aqui que eu acabei de que eu fiz aqui para vocês e tal, enfim. Aliás, esses slides aqui até, né? Eu confesso a vocês aqui, são slides reciclados, né? Eu aproveitei de umas aulas que eu dei no ano passado e tal, só coloquei o ano 2021, mas, enfim, mas as telas são as mesmas, né? Enfim, e aí eu aproveitei. Enfim, né? Então esses slides, por exemplo, dado momento eu fiz, eles têm uma existência aqui, autônoma e tal, posso imprimir e tal, enfim. Né? Então a criação, ela é uma ação ad extra de Deus, tá bom? Ela é transeunte, ela é externa a Deus. E toda ação ad extra, toda ação
externa a Deus, ela é obra da Trindade. Esse que é a importância da gente falar sobre isso, entendeu? Que toda a ação de Deus é uma ação da Trindade. É uma ação da Trindade. Tá? As ações internas, das processões, as relações internas a Deus, não. Tá? Então, o Filho é gerado pelo Pai e ambos geram o Espírito Santo. Mas a criação e todas as demais obras de Deus, elas são obras da Trindade, elas são obras da Trindade, tá bom? Agora, um outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui, a gente sublinhar, é que estas relações que dão origem às pessoas divinas, que são a própria natureza divina, isso também é interessante, porque, veja bem, em Deus, as relações, não é como no ser humano, que é algo que não integra a substância do ser humano, tá? Então, as relações, elas são, como a gente fala em filosofia, elas são acidentais no ser humano, né? Então, é acidental, né? Não integra a essência de uma determinada pessoa as relações, ainda que sejam as relações, por exemplo, familiares, né? Relações de paternidade, de filiação, elas ainda assim, ou de fraternidade e tal, elas são acidentais, elas não integram a essência. Mas em Deus, não. Em Deus, essas relações, elas são a própria essência de Deus. Deus é relação na essência, tá bom? E essas relações que dão origem às pessoas divinas, elas são eternas. Elas estão fora do tempo. Então, veja, é impróprio afirmarmos, portanto, que em dado momento havia o Pai, e aí logo depois ele gerou o Filho, né? Enfim, ele se conheceu, né? Gerou o Filho, e aí o Filho, eles se amaram, digamos assim, né? Se bem quiseram, e aí desse amor perfeito e infinito, deu-se origem à processão do Espírito Santo, né? Então, é impróprio afirmar isso, porque não é assim, tá bom? Não foi uma coisa em momentos diferentes. Então, houve um momento, ainda que tenha sido ínfimo, que houve apenas o Pai, depois o Filho, e aí, né, num terceiro momento, ainda que esses momentos fossem muito próximos uns dos outros, né, veio o Espírito Santo. Não é assim, tá bom? Então, as pessoas divinas, elas são coeternas. Elas estão fora do tempo. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. Deus está fora do tempo. Tá? A eternidade de Deus, ela é distinta da eternidade, por exemplo, da alma humana. Né? A alma humana é eterna. Então, Deus criou o ser humano com uma alma que é eterna. Né? Então, a alma ela jamais será descriada, digamos assim, né? Ainda que a pessoa, lamentavelmente, não venha a gozar da bem-aventurança, não venha a gozar da morada celestial, ainda que ela se perca, mas a alma permanecerá. Enfim, é por isso que lutar pela salvação é algo tão importante, tão relevante, tá? Enfim, dentre outros motivos, tá bom? Mas a eternidade de Deus é distinta. Deus é sempre eterno, né? Deus é uma eternidade sem princípio. É uma eternidade mais eterna, digamos assim, né? Do que a eternidade, por exemplo, da alma humana, que tem um início, que tem um momento em que a alma humana passou a existir. Tá? Deus não, Deus sempre existiu, Deus está fora do tempo. E assim também as relações entre as pessoas divinas. Então, as pessoas divinas, elas sempre existiram, tá bom? Elas são eternas, são igualmente eternas, tá? Isso é interessante até, isso está expresso de forma bastante clara no chamado símbolo atanasiano, tá? O que é o símbolo atanasiano? Deixa eu abrir um parêntese aqui. Né? Então, os credos, né, que a gente usa, né, as orações do credo, então, na missa, né, na missa a gente sempre reza, na missa de domingo a gente reza o credo, tá? Então, tem lá o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou tem aquele outro, né, mais comprido, né, creio em um só Deus, Criador, enfim, são os credos que a gente usa na liturgia. Os credos também são chamados de símbolos de fé, né? Símbolos de fé.
E aí, claro, né, quando a gente estudar um pouco de história da igreja, a gente vai ver como isso foi feito, né, a construção dos credos e tudo mais, né, isso é particularmente um capítulo importante da história da igreja, né, então há vários credos, né, na liturgia a gente usa esses dois, né, que é o credo dos apóstolos, que é o mais curto, ou o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele mais comprido, tal, enfim. Mas tem também outros credos, né? E um muito importante ao falarmos de Trindade é o chamado credo ou símbolo atanasiano, ou também conhecido como quicunque, né? Porque começa com essa palavra, né? Quicunque, né? Começa, e aí normalmente a gente, assim como outras orações, a gente se refere ao primeiro termo, né? Ave Maria, né? Que começa com Ave Maria, né? Credo, né? Que começa com a palavra credo, creio, né? Enfim. E aí lá no símbolo atanasiano, que foi composto por Santo Atanásio, que é também uma pessoa que a gente deve mencionar ao falar de Trindade, foi o grande defensor da ortodoxia, quando a verdade da Trindade estava sob ataque, digamos assim, né? E Santo Atanásio, no credo atanasiano, no Quicunque, ele diz lá, né? Então a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, tá bom? Além disso, em outros trechos ele afirma a questão da coeternidade, da coexistência das pessoas divinas, tá? Então, recomendo aí, talvez como, enfim, leitura complementar, que vocês busquem aí meditar, ler, enfim, o símbolo atanasiano. É só colocar no Google, né, símbolo atanasiano ou quicunque, né, que vocês certamente vão encontrar, tá bom? E para terminar aqui essa tela, né, para terminar aqui essa parte da aula, já caminhando para o nosso final, né, falta um pouquinho ainda, é preciso afirmar que o ser de Deus, a essência de Deus, é o amor, tá bom? É esse intercâmbio eterno de amor, né? Então, o ser de Deus se identifica com o amor. Isso está na própria Escritura. Então, a célebre passagem da carta de São Paulo, da carta de São João, né? Deus é amor, Deus é amor, Deus caritas est, né? HP estim, né? Quer dizer, Deus é amor, a essência de Deus é ser amor. Então, esse eterno intercâmbio de amor é, portanto, a natureza de Deus e portanto, veja, a expressão mais clara dessas relações internas a Deus que dão origem, que digamos assim, formam, né? Enfim, embora a palavra formar não seja adequada, as pessoas divinas, tá bom? É isso que é importante a gente ter em mente. Bom, vamos lá. E aí, já caminhando realmente para o nosso final, eu volto a ressaltar que toda a obra de Deus, toda a ação de Deus, ela é fruto da Trindade. Então, a Trindade, todas as obras de Deus que são externas a Deus, que, portanto, não permanecem em Deus, né? Enfim, elas são, de alguma forma, obra da Trindade. Então, é impróprio afirmar que somente Cristo, né, Cristo salvou, que só o Espírito Santo santifica. Isso, de alguma forma, é impróprio. Agora, claro, veja bem, é impróprio em termos, porque é evidente que até por fins assim, catequéticos e tudo mais, a gente vai relacionar algumas das ações divinas, algumas das obras divinas, com determinadas pessoas da Trindade. Não tem nada de errado nisso. Mas é importante a gente ter claro que toda obra de Deus, toda ação de Deus é trinitária. É trinitária, tá bom? Então, a redenção humana, ela é a obra da Trindade. A santificação, por exemplo, da igreja, ela é a obra da Trindade, tá? Agora, claro, a gente costuma relacionar a determinadas pessoas da Trindade por conta de suas características pessoais. Porque, veja, cada pessoa, embora eles sejam iguais em dignidade, iguais em divindade e tudo mais, mas são pessoas distintas. Então, eles têm características
próprias. E a gente percebe isso de forma mais clara, sobretudo por meio das chamadas missões das pessoas divinas. O que são as missões das pessoas divinas? Missão quer dizer envio, tá? A palavra missão, né, que vem lá do latim, né, mittere e tal, né, é envio, por isso até missa, né? Missa também tem a mesma origem, né, envio e tal. Então a palavra missão é envio. Então houve, né, o envio das pessoas divinas. Então a encarnação do Filho, a encarnação do Verbo, da segunda pessoa. Então a segunda pessoa, veja, isso também é verdade de fé, né? Quem encarnou não foi a primeira pessoa, não foi a terceira pessoa, foi a segunda pessoa da Trindade, foi o Filho, tá? Quem encarnou foi o Filho. Isso é verdade de fé. A encarnação do Filho e o chamado dom do Espírito Santo, que, evidentemente, na Sagrada Escritura, de forma clara, enfim, né, sobretudo, naquele episódio que Cristo aparece já após a ressurreição aos apóstolos, então ele sopra sobre eles, né, e o gesto de soprar é extremamente significativo, porque espírito, né, lá no hebraico, não sei o quê, né, ruá, né, enfim, que é o sopro, né, o sopro de Deus, pneumo, né, no grego e tal, né, que, enfim, né, por isso que tem pneu, né, pneumologista, né, e tal, enfim, né, e é também espírito, né, em grego, enfim. E também Pentecostes, né, que é, né, quando o Espírito Santo, digamos assim, descende sobre toda a igreja, né? Então toda a igreja, que naquele momento cabia numa única sala, né, ali no cenáculo, né, enfim, junto de Maria, né, enfim, sempre, claro, Maria sempre presente na igreja, até hoje, evidentemente. O Espírito Santo desce como línguas de fogo, enfim, né, até um mistério que nós vamos celebrar liturgicamente em breve. Estamos aí já há poucos dias, né, da celebração litúrgica da festa de Pentecostes, então até é algo até já recomenda-se, né, que a gente já comece a se preparar espiritualmente para isso, né, assim, há inúmeras orações aí que podemos fazer nesse período e tal, né? Enfim, mas são as chamadas missões das pessoas divinas, né? Então a encarnação do Filho e o dom do Espírito Santo. Então isso de alguma forma nos dá a dimensão de algumas características próprias das pessoas divinas, tá? Mas é importante a gente frisar aqui, mais uma vez, que toda a ação de Deus ela é uma obra da Trindade. E assim, só para vocês terem aqui uma analogia, um exemplo que é muito usado em catequese, basta pensar, por exemplo, naquela situação em que você, sei lá, por exemplo, uma pessoa vai se casar e aí você convida, né? É muito comum quando você vai se casar ou dar uma festa assim e tal. Você convida às vezes famílias, né? Então você convida ali fulano e família, né? Família fulano de tal, né? E tudo mais. E aí as pessoas dão presente, né? Normalmente os convidados eles retribuem o convite com um presente, dão um presente qualquer e tal, né? E às vezes você recebe um presente que você não sabe de que pessoa que é, você sabe que é da família, né? Então você recebe ali o presente. De quem é esse presente? Família tal, né? Família não sei das quantas, né? Então, veja, você não sabe, assim, é de um grupo de pessoas, né? Embora todas aquelas pessoas tenham as suas individualidades, né? E aí você pode até, eventualmente, até identificar, dependendo das características do presente, você pode, isso aqui tem mais a cara de fulano, porque, sei lá, é um presente mais erudito, é um presente mais, enfim, elegante, né? Então deve ter sido fulano de tal, fulana de tal, enfim, né? Então é isso. Então as pessoas de uma família, elas têm características e tudo mais. Então, assim também nas obras divinas, a gente às vezes vai identificar. Então é por esse motivo que a gente costuma atribuir certas ações divinas a determinadas pessoas. Então, né, o filho, tem até uma música, né, cantada aí, né? Então, o Filho Redentor, né, o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Salvador, uma coisa assim, né? Então se costuma fazer isso, né? A criação é obra do Pai,
né? A redenção obra do Filho e a santificação obra do Espírito Santo. Não, na verdade, toda a obra de Deus ela é trinitária, mas costuma-se realmente, né, até para fins aí, às vezes, catequéticos e tudo mais, a gente costuma fazer essa distinção. Veja, não tem propriamente um problema, mas é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Que toda a ação de Deus é trinitária. Enfim, tá? É isso. E eu coloquei até uma frase meio melosa, né, meio digamos assim, né, romântica, né? Então, assim, Deus é uno, mas não é solitário, né? Mas é uma frase verdadeira, é isso mesmo, né? Deus é um, Deus é um único Deus, mas ele não é solitário, ele é uma trindade, ele é uma família, né? E essa família divina, essa família de Deus, as relações entre as pessoas divinas, ela é o modelo, ela é o grande modelo de toda a família, inclusive a família humana, tá? Então, de todo amor humano, o amor entre as pessoas divinas é o modelo de amor de todos, é o modelo do amor humano entre as pessoas, tá? Então, o próprio Cristo fala, né? Amai-vos como eu vos amei. Então, o amor que Deus, de alguma forma, nutre é o modelo, tá? E o modelo maior é a própria Trindade, é o próprio amor entre as pessoas da Trindade, são as relações dentro da Trindade, tá? E veja, que grande graça, né? Nós somos convidados a tomar parte desta intimidade. E é uma grande graça, de fato, porque, veja, nem toda criatura, nem todas as criaturas foram chamadas a tomar parte desta intimidade. A maioria das criaturas não foi, né? Mas o homem, de alguma forma, pela benevolência divina, foi chamada a tomar parte, foi chamado, né? A humanidade foi chamada a tomar parte dessa intimidade. Então, por meio do batismo, que nós somos alçados à categoria de familiares de Cristo, né? A irmãos de Cristo, a filhos adotivos de Deus, né? Portanto, a partir do batismo chamamos Deus de Pai, podemos de fato chamar Deus de Pai, né? Não é Deus que no Antigo Testamento se apresentava como um pai, né? No Novo Testamento ele se mostra que ele é de fato um pai, né? Então nós de fato somos filhos de Deus, diz lá São Paulo, né? Somos filhos de Deus e o somos, né? E o somos, né? Somos de fato filhos de Deus, nós que somos batizados, né? Então nós somos convidados a tomar parte dessa intimidade, que, claro, por meio da vida seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o exemplo que cria, imitando Cristo, imitando a pessoa de Cristo, que é o caminho, que ele mesmo ele se apresenta como o caminho para levar ao Pai, tá bom? E que maior exemplo de imitação de Cristo, digamos assim, de plena vinculação, de plena adesão à proposta do que a chamada Trindade da Terra. E aqui eu uso um termo que era muito caro a São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá gostava muito de falar dessa forma, né? Que nós devemos, isso está lá no livro Forja, salvo engano, ele afirmava isso, né? Que precisamos aprender da chamada Trindade da Terra para chegar à Trindade do céu. Quem é a Trindade da Terra? A Trindade da Terra é a Sagrada Família. Então, Jesus, Maria e José. Então, contemplar a Sagrada Família, seguir a Sagrada Família, nutrir devoção pela Sagrada Família, para, mirando nas relações da Sagrada Família, olhando para São José, estamos no ano de São José, não nos esqueçamos disso, né? Olhando para a forma, nós aqui que, enfim, todos homens aqui, né? Então, olhando para a figura, por exemplo, de São José, na forma como ele tratava Maria, sua esposa, na forma como ele lidava com a sua profissão, com seus afazeres e tudo mais, né? Então, olhando para as relações da Sagrada Família, da Trindade da Terra, como dizia São José Maria, iremos chegar à Trindade do céu. Essa é a mensagem aqui já de cunho mais espiritual que eu deixo, e eu concluo com um trecho de Santo Agostinho, não poderia ser diferente, uma vez que Santo Agostinho é o grande autor, né, o grande teólogo da Trindade, claro,
a doutrina acerca da Trindade, ela também foi desenvolvida por tantos outros gigantes da teologia, Santo Agostinho, mas outros também, Santo Pilar, enfim, né? São Tomás de Aquino, mais recentemente também, aliás, há livros até recentes sobre a Trindade, que são muito interessantes, né? O próprio atual prefeito da Congregação Doutrina da Fé, né, o cardeal Ladaria, tem uma obra acerca da Trindade que vale a pena ser conhecida, né, uma obra sólida sobre a Trindade, vale a pena ser conhecida. Tem em português, né, tem em português aí à venda nas livrarias, né, acho que, se não me engano, a Loyola, que é a editora, ele é jesuíta, né, então acho que é da Loyola. Mas Santo Agostinho, sem dúvida nenhuma, é o grande teólogo da Trindade, né? E dizia lá Santo Agostinho, nesse livro sobre a Trindade, o Filho é nascido do Pai e o Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e pelo dom deste último ao Filho, veja, sem intervalo de tempo, do Pai e do Filho em comunhão. É isso, meus caros. Então, com isso eu termino aqui a minha apresentação. A gente já está quase na hora, mas temos aí alguns minutos, se alguém quiser perguntar algo. Bom, diante do silêncio, então, não, tem uma mão, peraí, desculpa, tem uma mão levantada aqui, Gustavo. Diga lá, Gustavo, pois não. Ricardo, boa noite, tudo bem? Só para confirmar o nome da obra do cardeal, por favor. Do Ladaria? Você sabe. Ih, rapaz, agora você me pegou. Ele tem mais de um livro sobre a Trindade, mas acho que se você colocar no Google, Cardeal Ladaria, Ladaria se escreve como fala, né? L-A-D-A-R-I-A. Né? É o atual prefeito. Agora eu não achei, mas vou dar uma vasculhada então. Beleza. Bota Trindade, bota Cardeal Ladaria Trindade. Luiz Ladaria, o nome dele é Luiz Ladaria, né? Então, porque, sei lá, de repente na editora não colocou cardeal, né? Então bota Luiz Ladaria Trindade. Eu acho que tem uma dele que é Trindade, a comunhão na Trindade, uma coisa assim, mas ele tem mais de um livro, ele tem muitos livros publicados, aliás, né? Um grande teólogo, enfim, de renome. Bom, veja, ele é o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, né? Ele ocupa o posto outrora ocupada, por exemplo, pelo Joseph Ratzinger, hoje Bento XVI. Então, né, daí você já tira o gabarito intelectual, né? Não, mas pode ler, seguríssimo, altíssima doutrina e tal. Mas, enfim, tem outros, né, se você tiver interesse por esse tema especificamente, a gente pode depois ver aí com o Zé, né, com o Zé G, aí, algum texto, né? No site da obra, que, aliás, boa parte dessas aulas a gente tira de textos que tem no site da obra. Temos lá um texto sobre a Santíssima Trindade, temos mais de um, né? Mas tem um especificamente, tal, a gente pode depois passar o link e tudo mais, né? Enfim, fica aí a sugestão. É isso. Não, beleza, Ricardo, agradecendo, e acho que agora já achei. Trindade, Mistérios de Comunhão. Isso, esse acho que é o mais famoso. Mas tem outros, tá? Ele tem outros livros sobre a Trindade também. Achou na Amazon aí, maravilha. Já achou aí. E deixa eu te falar só uma coisa, Ricardo, só para ver se eu não viajo. Quando eu falo de Trindade, é que eu acho Trindade a base da nossa fé, mas eu confesso a você, um tema difícil para nós, seres humanos, né? E acho que não tem problema com isso, porque você não é o primeiro a achar difícil, não. Então, mas o que eu já imaginei, né? Que a Trindade seria, né, devido às proporções, muito parecida com o Estado. Porque a figura do Estado, se pararmos para pensar, é dividida em 3 poderes, mas que são, porém, una, né? Sempre que você tem um ato do Estado, seja ele legislativo, judiciário, executivo, você não divide. Tecnicamente falando, é uma coisa só. É o Brasil, é o Rio de Janeiro, não é? É uma analogia interessante, é uma analogia muito interessante aí. Né? E na realidade, embora você tenha as atividades mais comuns em cada um deles, na realidade, cada ato de cada um deles é uma coisa só. Então, uma analogia muito interessante aí, pode ser, de repente a gente pode, né? Assim, veja, para tentar entender, veja,
o mistério da Trindade, ele nunca vai ser plenamente acessível. Aliás, tem até uma anedotazinha, né, uma lenda, né, que se conta acerca de Santo Agostinho, enfim, né, que ele estaria, enfim, dado momento da vida dele, ele estava meditando sobre a Trindade e tal, para escrever esse livro. E aí ele, na praia, ele estava andando por uma praia, assim, né, uma enseada, uma coisa assim, ele viu um garotinho fazendo um buraco na areia, aí o garotinho fez o buraco, aí ali na água, pegava água e jogava no buraco, aí voltava, jogava mais. Aí ele se aproximou, perguntou, o que você está fazendo? O garotinho, eu estou tentando colocar o oceano nesse buraco. E aí ele falou, mas isso não é possível, isso é impossível, como é que você vai fazer isso? Está vendo o tamanho do oceano, o tamanho do buraco? Aí o garotinho virou para ele e falou assim, da mesma forma você entendeu o mistério da Trindade. E aí o garotinho seria um anjo, enfim, né? Enfim, então é evidente que assim, a plena compreensão da Trindade, a gente se vale dessas analogias. Essa que você trouxe aí é interessante, sem dúvida nenhuma. Enfim, é nesse caminho aí, é nesse caminho aí. Beleza. Só para ver se eu não estava maluco. Não, estamos lá. Tem mais gente aí com a mão. Eu não sei quem foi primeiro, se foi o Wesley, se foi o Wagner. Vamos pela ordem alfabética, então. Wesley. Então. Wagner sempre é o último da chamada, né, coitado? Isso não é justo. O tempo da chamada sempre o último. Sempre o último. Vai, Wesley, diga. Primeiro, eu queria ver se você podia disponibilizar esses slides para a gente. Para a gente dar uma lida. Sem dúvida. E segundo, uma pergunta que eu acho que é muito difícil, não sei se eu estou querendo coisa muito profunda. Na Eucaristia, a Trindade está na Eucaristia? Isso é um mistério também, né? Veja, a Eucaristia, vamos falar da Eucaristia, evidentemente, né? A Eucaristia é o corpo de Cristo, tá? Então, a presença real de Cristo. Ali está o Cristo, tá? Mas veja, isso os grandes santos falavam, São José Maria Escrivá falou sobre isso, né? Então, ao adorar, São José Maria Escrivá até falava especificamente sobre isso, né? Ele dizia que, assim, ao adorarmos a Santíssima Eucaristia, ao visitarmos o sacrário, enfim, né? E ele convidava a fazermos visitas ao sacrário diárias e tudo mais, é importante a gente ter em mente que a Trindade se faz presente, sem dúvida nenhuma. A Trindade se faz presente. Então, na Eucaristia, de alguma forma, as pessoas divinas elas estão presentes, né? E esse trato, né, essa conversa com as pessoas divinas é fundamental. É importante a gente desenvolver esse trato, né, essa relação, né, esse relacionamento com as pessoas divinas. E aí eu até mencionei, e volto a mencionar agora, a oportunidade que nós temos hoje, né, nesse presente momento que a gente está, às vésperas aí da festa de Pentecostes, em, por exemplo, desenvolvermos o trato, né, relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. É um momento propício para isso, um momento que a liturgia nos convida, né? Então, de uma forma misteriosa, sim, pode-se afirmar que sim. Agora, a Eucaristia, ela é a presença real que se dá da pessoa do Verbo, da segunda pessoa. Tá? E o Wagner, vamos lá, diga lá, Wagner. Wagner Franco RJ. É isso aí. Antes de mais nada, Ricardo, obrigado pela brilhante aula. Tem sido sempre encontros muito agradáveis. Sobretudo, hoje foi de maneira especial, porque a gente trata de um tema que sem sombra de dúvida, o grande calcanhar de Aquiles em qualquer discussão em que você expõe que a gente expõe a nossa fé. Então, obrigado, antes de mais nada. E eu estava aqui, enquanto nós conversávamos, e o Gustavo fez essa analogia com a questão do governo, né? E eu estava olhando aqui eu uso aqui um tripézinho aqui, que é o que sustenta o computador, o celular, e eu gosto sempre de olhar para as coisas da forma mais simples, até porque eu fico pensando assim, como eu explicar ao meu filho, né, que ele tem uma compreensão imediata do que significa isso, ainda que pese em toda a questão de fé que envolve o tema. Então, assim, a Trindade, para mim, e não por acaso, assim, eu olho para esse elemento de sustentação que é o tripé, que ele só se mantém
de pé, ele só atende ao seu objetivo quando você tem as 3 pernas com o mesmo tamanho, com a mesma equidistância e com a mesma se centrado num único eixo. Então, eu sempre faço essas relações. Tem algum problema nisso? Não. Ou não? Não. Olha, veja, na história da catequese, digamos assim, né, já há inúmeras imagens, né, que já se usaram. Então, tem também a do fogo, né, da vela. Né, então, o calor, a luz e o fogo, né? Então, o calor seria o Espírito Santo, a luz, o Cristo, enfim. Então, são imagens que, claro, né, que a criatividade humana tenta utilizar para explicar esse mistério que é insondável, é um mistério inacessível. A gente consegue, assim, por analogia, chegar a alguma conclusão, mas sempre muito limitada, né? Então, claro, por meio do estudo, por meio do aprofundamento, a gente vai, digamos, adquirindo mais conhecimento. Mas o pleno conhecimento do que é a Trindade, das relações entre as pessoas divinas, enfim, né? Acima da nossa compreensão humana, sem sombra de dúvida. O que não quer dizer que a gente deva, digamos assim, cruzar os braços e não querer aprender, mas isso não preciso nem falar que vocês estão aqui, né, 8 horas da noite, numa quarta-feira, que vocês estão dispostos a aprender. Então, e por fim, na verdade, agora para o José, eu queria fazer um pedido. Ao longo da semana, da segunda para essa terceira aula, eu pedi ao José que ele mandasse o link da aula gravada. E aí eu vi que ele faz um trabalho que assim, faz sentido. Ele, num único e-mail, ele envia o link da próxima aula e também o link do YouTube da aula passada. Só que ele faz isso um dia antes. Eu sei que pode lhe trazer algum trabalho, Zé, mas, na medida do possível, se puder mandar o link da aula gravada antes de mandar o link da próxima aula, seria legal. Entendeu? Porque, sei lá, você tem uma semana para poder... Perfeito. Vai duplicar o trabalho, mas eu faço isso, Wagner. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Beleza, então. Então é isso, Valeu. gente. Então tá bom. Então, beleza. Então vamos encerrar aí. Vamos lá. Então, beleza, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado. Aí, semana que Boa vem noite, continuamos. gente. Valeu, obrigado. Alô, Boa noite a todos. Boa noite a todos.